Olá, este é o Boletim AgriEvolution, o seu conteúdo semanal sobre a inovação no agro aqui no Canal Rural. O agricultor pode escolher o tipo de cultura, o adubo, o período de plantio, o defensivo e diversos outros itens da sua propriedade. Mas o clima, se vai chover, ter estiagem, fazer calor ou frio, cair granizo, geada ou ventania, ainda não. Por isso, a meteorologia é tão importante para o campo. Ela ajuda a prever quando isso tudo pode acontecer e assim permitir que o produtor tome mais decisões acertadas. Uma coisa é apostar milhares de reais, às vezes até milhões, por achismo e arriscar toda a sua lavoura. Outra muito diferente é utilizar as tecnologias mais modernas para diminuir cada vez mais a chance de erro. Você já ouviu falar em Meteorologia 4.0? Então fica com a gente. AgriEvolution, o novo agro, conversa com você. A meteorologia avalia a influência do clima na agricultura para otimizar a produção e evitar perdas por conta de uma chuva torrencial ou um período de seca, por exemplo. Para isso, estuda a relação entre clima e plantio, cultivo e colheita a partir da temperatura, umidade, radiação solar e outros fatores. E para fazer recomendações cada vez mais precisas, constelações de satélites, estações meteorológicas de última geração e softwares com uma enorme capacidade já são realidade. Quais são as ferramentas em termos de hardware e de software que levaram a meteorologia 4.0 ou a meteorologia de precisão? Toda essa evolução tecnológica que nós tivemos aí nos últimos anos, últimas décadas, a meteorologia assimilou muito bem toda essa tecnologia em termos de inovação. Por isso até mesmo passamos a utilizar a mesma expressão, né, da indústria 4.0 agora para a meteorologia 4.0. Então estamos falando de muitos satélites já atuando no planeta, estamos falando de muito mais estações meteorológicas e juntando esses dados, o que eu preciso? Eu preciso de ter uma inteligência em termos de software, que aí temos um outro nível de inovação, que é o uso aí de machine learning e inteligência artificial na integração e no uso mais inteligente dessas informações meteorológicas, que até algumas décadas atrás nós não tínhamos esse tipo de informação. Excelente. E esse conjunto tecnológico de equipamentos e de software mais capaz, ele traz o que para o produtor? Ele traz o que de benefício para as fazendas? Em todos os níveis, né, falando em nível de fazenda, dentro, fora da porteira, o que todos nós, né, o objetivo principal é você melhorar justamente a precisão, você ter mais qualidade nas informações de previsão. Seja aquela previsão de curto prazo para os próximos dias, justamente para você planejar a aplicação de um defensivo agrícola na próxima semana, por exemplo, ou até mesmo a longo prazo, que seriam os modelos de escala climática, onde você começa a planejar, por exemplo, já a próxima safra 2020-21, saber se você vai ter atraso no início da estação chuvosa, saber se a umidade do solo vai ter uma resposta positiva ou não. Então, o objetivo principal justamente é melhorar a precisão, você ter uma informação mais precisa para que as tomadas de decisão com antecedência sejam realmente mais satisfatórias e te tragam mais, no caso, lucratividade para o agricultor. Mas a agrometeorologia é capaz de ir além das previsões para cidades, estados ou países e ser cada vez mais localizada. Com ferramentas da meteorologia de precisão, é possível avaliar as condições específicas de uma microrregião ou até mesmo de uma fazenda específica. São previsões geolocalizadas que comparam séries históricas de dados e sensores precisos para levar a produtividade a níveis acima do previsto. A Agtech Estações Meteorológicas atua justamente para levar a meteorologia de precisão a pequenos e médios produtores. Bruno, explica pra gente como é que as estações meteorológicas, a Agtech, ajuda o produtor a ter melhores dados, né, sobre microclimas, sobre o microclima da fazenda dele. As estações meteorológicas, ela consegue prestar uma solução, ela dá uma assistência técnica que fornece uma solução direcionada para cada produtor. Então, desde o produtor menor até o produtor de grande porte, nós temos a possibilidade de escolher soluções que se adequem a esse cliente, tanto em custo como em precisão. E isso faz com que ele tenha maior precisão de dados, maior acurácia, tanto do microclima local, porque a estação meteorológica está fornecendo esses dados para ele, como também ela permite
que, caso esses dados sejam enviados para a nuvem, né, sejam enviados para a internet, o nosso banco de dados, ele calcula a meteorologia regional. Isso melhora também a precisão dos dados, a precisão de temperatura, umidade, a previsão do tempo para os próximos dias. Ou seja, vocês ajudam o produtor a saber qual que é a necessidade dele e escolher o melhor equipamento. E a partir desse melhor equipamento adequado à necessidade dele, que tipo de possibilidades se abrem para o produtor? São muitas, né? Podemos pensar que, pensando no passado, né, o produtor ele precisa ter um banco de dados, um histórico de dados meteorológicos. Os produtores pouco têm esses dados. Então, a construção desse histórico é muito importante. No presente, o produtor, com a ajuda desses dados, permite com que ele tome melhores decisões para pulverização, tome melhores decisões para período de plantio, né? Tome melhores decisões para, então, como ele vai manejar a sua lavoura e, pensando no futuro, esses dados também ajudam a melhorar o modelo de previsão do tempo para ele no futuro. O futuro da previsão meteorológica está disponível, acessível e já pode fazer a diferença entre boas colheitas ou perdas milionárias. Mas será que um dia teremos 100% de acerto? Olha, ninguém é perfeito, mas no ritmo que a inovação está, eu também não duvido de mais nada. Talvez até mesmo antes do que a gente imagine. Até semana que vem. Siga a gente nas nossas redes sociais. AgriEvolution, o Novo Agro conversa com você. E para você continuar por dentro de tudo que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgriEvolution. Realização Canal Rural e Senar Agroap. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.